em Química, com mais de 35 anos de experiência em distribuição de resinas termoplásticas. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Amaury dos Santos. Opa, boa tarde, obrigado Samuel, obrigado Zunheda, obrigado Wilson, obrigado aí a todos os nossos participantes, fornecedores, clientes, prestadores de serviços, nossos colaboradores, amigos, e a gente espera que esse nosso fórum aqui seja de alguma grande valia para vocês, que levem informações para que todos tenham melhoria de gestão dos seus negócios. Com certeza, muito obrigado. Temos também a presença do nosso diretor administrativo financeiro e sócio fundador da Piramidal, formado em administração de empresas, com mais de 35 anos de experiência em distribuição de resinas termoplásticas. Caros amigos e amigas, Wilson Cataldi, é um prazer tê-lo por aqui, Wilson. Olá, Samuel. Boa tarde, tudo bem com vocês? Zunheda, tudo bom? Amaury, amigos que estão aqui conosco. Antes de mais nada, muito obrigado pela confiança, pela presença. Temos mais de 200 inscrições feitas para o nosso primeiro webinar e nós temos uma missão, que nós entendemos que em tempos difíceis, o melhor que a gente pode oferecer aos nossos clientes, fornecedores, enfim, as pessoas que estão junto conosco no dia a dia, é informação. Porque com boa informação você toma boa decisão e com boa decisão você tem menos problema. Então, esse é o primeiro que a gente decidiu fazer como um teste. É um aprendizado. Já vou pedir desculpas se tiver alguma coisa que não der certo. Nós estamos improvisando, cada um nas suas casas, mas é assim que as coisas têm acontecido, né? De forma natural, espontânea e com a vontade de contribuir. Essa que é a nossa intenção, tá ok? Vamos lá, Samuel. Ok, a gente vai iniciar. Estou feliz que estou recebendo já algumas perguntas aqui. A gente vai iniciar fazendo um bate-papo com o Zunheda, que está nos brindando com esse estudo, com essas informações importantes. E vamos iniciar, então, falando um pouquinho sobre essa questão do que deve acontecer com o preço e o barril do petróleo em 2020. Zunheda, como é que é aí? Conta pra gente. Ok, Samuel, vamos lá. Antes de eu falar o que vai acontecer em 2020 e 2021, eu vou falar o que aconteceu até agora de janeiro a abril. Né? O preço do petróleo caiu 70%. Tá? Chegou a ser negociado na Bolsa de Futuro a um preço negativo. Tá? Então, assim, o meteoro que caiu na economia do mundo, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, foi muito grande. Eu falo isso para prever um preço do petróleo para 2020, para 2021, em valores baixos na faixa de 20 a 30 dólares. Né? Ou seja, hoje o mundo está cheio de petróleo. Né? As refinarias já não têm onde guardar petróleo. Quem está guardando petróleo no mundo são navios. Né? Então, para mim ficar bem claro que o cenário de curto prazo e de médio prazo, pensando em 2020 e até 2021, são preços de petróleo baixos, né? Na casa aí de 20 a 30 dólares. Não vai mudar muito além disso. Aí, Amaury, o que você comenta aí? Não, eu tenho uma pergunta aqui para o nosso amigo Zunheda. Fala uma coisa, Zunheda, com esses preços de petróleo em baixa, como é que vai impactar nos preços internacionais de resinas, as resinas termoplásticas em geral, como as commodities de polietileno, polipropileno, polistireno e PET, e também um impacto sobre resinas de engenharia? Perfeito, Amaury. O que eu falo, né? Vamos analisar o que está acontecendo, né? Esse meteoro que caiu, né, na economia do mundo, é importante a gente analisar, né, os reflexos disso. Eles estão acontecendo. Eu não me lembro, nos 25 anos de Maxiquim, e eu acho que nos 35 anos da Piramidal também não, né, a gente tem uma crise, tanto pelo lado da oferta, como a gente falou até agora, quanto pelo lado da demanda. Né? E a gente tendo que ficar em casa para trabalhar. Né? Ou seja, a demanda está sendo impactada assim, enormemente, né? E a oferta, com certeza, está tendo seus impactos. Isso
no preço do petróleo é direto. Vou dar alguns números para vocês, para a gente poder, depois, ao longo do webinar, conversar um pouco mais. De janeiro a abril deste ano, né, de 2020, né, já pega março, abril, a parte da crise da Covid-19, o petróleo caiu 70%. Tá? A nafta caiu 50%. Eu estou falando preços em dólares, tá? Depois nós vamos falar dos preços em reais. Mas, assim, o preço do petróleo em dólar caiu 70%, tá? De janeiro até agora. O preço da nafta caiu 50%. E os preços das resinas, como um todo no mundo, caíram 17% em dólar. O que isso demonstra? Né? Primeira parte importante desse nosso webinar. Se o preço do petróleo cai 70%, o preço da nafta cai 50%. E o preço da resina no mundo cai 17%. Então, nós temos uma cadeia, né, de fornecimento que o preço lá do petróleo caindo drasticamente como caiu, não vai ter um reflexo na mesma proporção na resina. Isso é uma coisa normal, é uma coisa que acontece no mercado ofertado. Para o Brasil, além disso, tem uma outra componente, que é uma componente muito importante para o mercado brasileiro de resina, que é a questão dólar. Tá? Se nós analisarmos esse mesmo período, de janeiro a abril, o dólar se valorizou quase 30%. Tá? Perdão, você falou que é a questão... Não consegui ouvir, cortou aqui, Zuneda. Você falou que é a questão do quê? O câmbio. Né? Ah, perfeito. Agora entendi. Questão do câmbio. O câmbio nesse período de janeiro a abril, né, onde petróleo caiu, nafta caiu e resina caiu em dólar, o dólar se valorizou no Brasil 30%. Isso fez as resinas no Brasil em reais até abril até terem um aumento. Né? Por quê? Porque o empresário brasileiro é precificado, né, em reais quando vende seus produtos aqui. E teve uma valorização do dólar muito alto. Então, assim, para a gente começar a conversa e colocar algumas componentes importantes, Amaury, é isso que aconteceu: petróleo, nafta, gás natural também caiu e petroquímica. Obrigado, viu, Zunheda? E aí, Wilson? Olha, você vê, né, que coisa interessante, né? Quando a gente não conhece profundamente ou acaba olhando só os preços finais, a gente não tem noção, né, que o preço do petróleo cai 70%, a nafta cai 50% e a resina cai só 17%. Quer dizer, não é tão... É lógico que tem interferência, mas não é nem com a mesma intensidade e nem tampouco na mesma proporção, né? E no Brasil, bem como você ia falar, você vai tocar no assunto, você já tocou, ainda nós temos câmbio, né? Então, é interessante, porque você às vezes está falando o preço de resina está caindo, E eu acredito não, tenho a certeza que empresários brasileiros vão ter que começar a se acostumar com uma mudança muito importante. Nós, antigamente, a gente estava acostumado com real valorizado e juro alto. Tá? Daqui para frente, nós vamos ter dólar valorizado e juro baixo. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante que vai mudar muita maneira de fazer negócio no Brasil. Com toda certeza. Não, e ainda mais, quando a gente põe a variável câmbio aí no meio, que no momento que nós estamos no Brasil, quer dizer, nós temos uma pandemia mundial que está assolando a todos. Aí nós temos uma crise de saúde acontecendo no Brasil, temos uma crise financeira acontecendo no Brasil, temos crises de algumas instituições que estão discutindo no Brasil e tem uma discussão política no Brasil. Então, realmente, no Brasil, não existe fundamento para dólar. Você pode dormir com ele a 4,40, acordar com ele a 6, depois virar 5,50. Então, não é fácil a gestão disso para o nosso cliente, né? Para o transformador de plástico, que
vende uma peça final a um custo fixo em reais, é um desafio, não é fácil não. Ser empresário no Brasil, no setor de plástico, o cara precisa ser bom ou ser louco, né? Um dos dois. Mas eu acho que a maioria deles são muito bons. É isso aí. Acho que é um Aliás, conjunto dos dois ingredientes. Ou uma soma dos dois, né? É verdade, é verdade. Viu? Aproveitando aqui, temos uma audiência recorde agora e temos que enfatizar, você que está nos assistindo, não hesite em fazer a sua participação, colocar a sua pergunta aqui no nosso chat, que no final a gente vai fazer, com certeza, uma resposta para você. Vamos lá, Mauri, gostaria de fazer alguma consideração aí para o Zunheda? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Ele falou um tema muito interessante, que eu acho que nos fascina aqui, que é a questão do petróleo, petroquímica, né? Nesse cenário atual, Zunheda, quem está mais competitivo hoje no mercado petroquímico? As petroquímicas que ainda têm a sua produção em nafta ou de origem gás? Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Importante pergunta, Mauri. Se nós pegarmos, também vou falar um pouquinho para trás para depois mostrar o cenário para frente, né? Se a gente, nós analistas de mercado aqui na Maxiquim, nas últimas 2 décadas, né, principalmente na última década, a questão gás natural ela foi fundamental para gerar competitividade para a petroquímica, principalmente na última década nos Estados Unidos com o shale gas. Mas isso já acontecia no Oriente Médio também, né, há um tempo anterior, né, até ao shale gas. Então, assim, como é que o investimento da petroquímica ele se movimenta, né? Esse investimento da petroquímica se movimenta aonde tem custos competitivos. E os custos competitivos nas últimas 2 décadas foram do gás natural, né? Então, os investimentos migraram para os Estados Unidos na parte de polietilenos, né? E esses investimentos também analisam, né, a questão da demanda, e como a grande demanda nessas últimas décadas cresceu na Ásia, principalmente na China, muitos dos investimentos migraram para lá. A nafta, nesse período, que é a tua pergunta, ela não ficou competitiva em relação ao natural, ela foi muito pouco competitiva porque o petróleo estava caro. E a nafta acompanha o petróleo. Não diretamente, como a gente viu, né, mas acompanha o petróleo. É uma curva quase direta em relação ao preço do petróleo e preço de nafta. Então, o petróleo caro, nafta cara, não gera competitividade. As empresas migraram para outras regiões. Com a queda do preço do petróleo, a nafta virou competitiva, né? Ou seja, o olhar sobre a nafta este ano, como eu falei, preço de petróleo baixo, neste ano, no ano que vem, e a gente já pensando assim, mais adiante, com queda de consumo de gasolina, né? Ou seja, nós vamos ter um custo de petróleo mais baixo. A nafta começa a ficar mais competitiva. Mas eu acredito que essa competitividade é uma competitividade relativa ainda menor que do gás natural. A não ser que essa bomba, esse meteoro que caiu também nos Estados Unidos, nas empresas de gás natural, movimente o preço do gás por um volume muito maior de preço nos Estados Unidos, eu acho que o gás natural ainda vai ficar competitivo, mas os países como o Brasil e países na Europa, onde a nafta é a maior matéria-prima da petroquímica, vai gerar uma competitividade relativa para essas regiões. Okay, muito obrigado. E aí, Wilson? O que eu acho interessante é o seguinte, né? Nós que estamos há 35 anos no setor, não precisa estar 35, quem está 30, 20, 10, nós ouvimos assim fortemente nos últimos, principalmente 10 anos, né? Que a base nafta ia deixar de ser competitiva, a base gás iam ser as petroquímicas que iriam dominar o mercado, e você vê, né, a gente realmente não pode acreditar numa única matriz, né? Houve uma inversão rápida e meteórica, como você mesmo usou o exemplo, foi uma inversão muito rápida, a base nafta volta para o jogo hoje pesado, quem está com base gás, é lógico que eu sei que é bastante competitivo, mas não deixa mais a nafta lá atrás, né? Como o carrinho perdedor, ela está aí no primeiro pelotão, né? Então é muito interessante a velocidade com que as coisas mudam e a gente tem que se adaptar. É o mundo de hoje, né, Mauri? O que você acha? Sim, não, eu acho perfeito. Acho que essa mudança tendo esse equilíbrio das matrizes energéticas faz com que haja uma competição natural e torna, dependendo dos continentes, mais competitivo, menos competitivo. Acho que acho que depois o Zunheda deve falar um pouquinho sobre nós aqui no Brasil, como é que a gente deve se situar com a matriz nafta, né?
Mas bem interessante, gostei acho que esse que é equilíbrio traz inclusive, Amaury, competição. exatamente o que o pessoal está perguntando aqui em termos de mercado nacional, né? Tá. Sim, sem dúvida. Mas você sabe que antes disso, eu queria que o Zunheda falasse um pouquinho para nós como é que está, nesse momento, quer dizer, as ofertas de produto no mundo. Como é que está a oferta de PE, de PP, de PET, de PS, passando até por resinas de engenharia. Por que eu estou pedindo isso? Quer dizer, tudo aconteceu muito rápido. Em 1, 2, 3 semanas, as economias que vinham andando normalmente tiveram que frear. E uma planta petroquímica, você não acorda de manhã e fala, eu vou diminuir pela metade. Você tem toda uma programação para isso, todo um cuidado. Tem a partir de uma certa porcentagem de corte da planta que ela não roda. Se você quiser rodar uma planta com 40% ou 30% da capacidade, você não faz isso. Não é um caminhão que de 12 toneladas que você põe 3 toneladas em cima e vai fazer a viagem. Não é isso. A petroquímica, se ela foi feita para rodar 1 milhão de toneladas, você tem algum jogo de cintura, né? Mas não é assim, você roda com 800 ou com 1.000, você não roda com 100 ou com 200 mil toneladas. Então, como é que está a oferta? Quer dizer, com essa parada, as petroquímicas rodando forte, como é que está isso, Zunheda? Comenta um pouco com a gente. Não, perfeito, Wilson. O mundo está super ofertado, de resina, super ofertado de carro, e o que acontece, né? Ou tu tem que colocar isso em algum lugar ou parar a planta, né? Ou seja, isso as plantas petroquímicas, elas não conseguem operar com carga de 70%, 60%. Ou seja, aí tu paga, né? É preço negativo, tu paga para produzir, né? Então, isso não tem como fazer. Essas grandes empresas globais, dá um número para vocês, lógico que mais em poliolefinas, né? Mas assim, as 10 grandes empresas do mundo de poliolefinas produzem quase 70% do mercado. De 60% a 70% do mercado, as 10 grandes empresas do mundo produzem. Né? Tá. Aí o que acontece? Essas empresas elas têm sites de produção no mundo inteiro. Né? Então, o que elas fazem? Elas analisam aonde que o custo dela é maior no mundo, certo? E para adequar o seu estoque e param essas unidades. Né? Então, essa que é a conta que as petroquímicas fazem. Então, nós hoje já estamos vendo petroquímicas, por exemplo, a Dow, essa semana passada, já falou que está parando planta na América Latina, planta nos Estados Unidos, para quê? Para adequar seus estoques, né? Onde tiver custo de produção mais alto para a planta, porque ninguém produz, é que nem no Brasil, né, como a Mauri falou, se o varejo está parado, ninguém produz para guardar produto para entregar daqui a 2, 3 meses. Né? E o grande negócio é assim também. Né? Então, assim, aí tem portos fechados, tem países fechados, aí fica mais difícil ainda. Então, o que acontece? As petroquímicas vão começar, e já começaram, a parar em alguns lugares que têm custos maiores. É isso aí. E aí, Amaury? Manda para a gente. Vamos explorar a presença do Zunheda aí. Não, claro que sim. Eu ia bem nesse gancho aí dessa pergunta do Wilson, que eu achei extremamente inteligente, sobre essa super oferta de produtos, e eu ia emendar exatamente o que o Zunheda já respondeu. Né? Como é que ficam essas plantas? Né? Essas plantas vão ser desligadas, vão diminuir carga de potência, vão diminuir sua produtividade, mas ele acabou já respondendo. Mas bem interessante, para até ter um equilíbrio da demanda mundial de resina. Mas eu aproveito, que consultor adora falar, né? E às vezes fala um pouco antes. Mas assim... Mas deixa eu te falar, se você... olha só, fala. Quando a gente fala dessa super oferta, que tem produto sobrando, eu entendo que o mercado tende a se autorregular. São grandes players mundiais, você desliga as menos eficientes, as mais eficientes ficam rodando, e a médio prazo, em poucos meses, seja qual for a oferta, vai estar com a demanda ajustada e vice-versa. Agora, me fala uma coisa, um projeto petroquímico, para quem vive isso mais, do dia que ele é sonhado ao dia que sai o primeiro grão, eu não vou errar se eu falar que demora 7, 8 anos, porque são 2 ou 3 de projeto, mais 4 ou 5 de construção, ainda quando você não para no meio. Então, tem projetos que foram pensados no final da década de 2010, ou no meio da década de 2010, que vão entrar em produção agora, em 2020 e 2021.
Como é que fica isso, Junheda? Essas plantas entram em produção ou eles vão postergar em função da grande queda de demanda? Quer dizer, como é que ficam essas plantas novas para que a gente entenda melhor o processo? Não, perfeito. Perfeito. Aproveitando essas duas perguntas, né? O que eu posso dizer? O investimento petroquímico ele se dá através de um custo competitivo. Então, eu vou falar de uma forma que é uma forma muito simples, que pode ser utilizada pelo padeiro, pode ser utilizada, né, pela uma pequena empresa, mas uma grande empresa também, uma grande empresa petroquímica, desses 7, 8 anos de investimento de bilhões de dólares, é uma fórmula que ela também utiliza. E que fórmula é essa? Né? O seu lucro é igual ao seu preço menos o seu custo. Né? O que nós falamos até agora é de custo. Né? Esse custo se dá através de um CAPEX num lugar que ele vai conseguir operar com custos mais baixos. Como é que se deu esse movimento no mundo? Se deu através de investimentos de grande porte, de milhões de toneladas de polietileno, de polipropileno, em lugares onde tinham gás natural ou matéria-prima competitiva, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, na parte de polietilenos. Então, essas plantas que foram para lá, elas não vão, elas vão operar. E esses grupos, nesse momento da crise pelo lado da demanda, eles fecham em outros lugares, ajustam seus estoques, certo? E só voltam essas plantas na hora que o mercado no mundo ou na região estiver equilibrado. Certo? Então, guardem essa forma para a gente falar um pouquinho mais na frente a parte de preço. Né? Então, assim, na parte de custo, né? Escala e matéria-prima, que matéria-prima para uma petroquímica, em alguns casos, é 80% do seu custo. Então, assim, se tu não tiver custo competitivo, num negócio que 80% é matéria-prima, eles não conseguem. Então, essa migração para lugares competitivos é em função disso. Então, Wilson, eles vão continuar com esses projetos e vão fechar outros em outros lugares. É extremamente interessante isso, né? Porque nós, há não muito tempo atrás, tínhamos como grande player mundial, queria ter um domínio muito grande, é o Middle East, né? Que os países árabes seriam muito competitivos pelo custo da extração de petróleo, pelo custo do gás, enfim, pelo excedente de gás que eles têm. E você vê, né? Hoje os Estados Unidos que é o líder mundial em produção, não? Não, perfeito. Assim, ó, os Estados Unidos, para vocês verem como a matéria-prima é importante, há 20 anos, desses nossos 25 anos, nós na Maxiquim, 35 anos da Piramidal, lá no início do nosso negócio, a gente só falava de Oriente Médio. Por quê? Porque o gás natural do Oriente Médio e o petróleo do Oriente Médio são muito competitivos. Os Estados Unidos, tudo que eles consumiam de sacola plástica, né, de embalagens, de produto para os carros deles, todas as resinas vinham de outros lugares do mundo porque eram feitos para atender o mercado americano que não queria mais saber de petroquímica e não tinha petroquímica, era só fechar a petroquímica. Com a produção do shale gas, né, os Estados Unidos mudou a matriz energética dele e no final do ano passado os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo, com gás natural, porque o gás natural, quando produz gás, produz petróleo junto. E as petroquímicas voltaram para os Estados Unidos, os negócios voltaram para os Estados Unidos. Como também tem no Oriente Médio para atender a China. Né? E como tem na China, de uma outra maneira, a partir de carvão e tal, que não vale a pena falar agora aqui. Mas assim, nesse período, o Brasil parou o investimento do Brasil em petroquímica. Um ajuste daqui, dali, né? A Braskem fez um pequeno ajuste aqui, fez um investimento aqui, a Unigel também, na parte de Cirex, a Videolar, Inova. Assim, mas assim, os grandes investimentos não aconteceram no Brasil. Aconteceram fora do Brasil. Por quê? Por causa de matéria-prima. Também, né? E fora a crise, a crise de 7 anos que nós estamos passando severamente. Tu falaste assim, o investimento que num país de petroquímica que costuma demorar 5 anos, 6 anos,
na América Latina e no país como o Brasil acaba Agora, em 10, 12 anos. Tá, deixa eu só fazer um resumo aqui, depois eu quero passar a bola para o Mauri. Com o que você trouxe até agora, o que eu entendi aqui é que, poxa, o petróleo não tem uma conectividade tão direta com o preço da resina, é lógico que tem, mas você vê, numa queda de 70% do petróleo, a resina acaba tendo uma interferência de 17% nesse momento, então não é porque o petróleo cai muito ou sobe muito que a resina desce muito ou sobe muito, a interferência vem bem mais diluída. Essa é a primeira coisa que eu aprendi com o que você me falou. Outra coisa que você me falou, que eu aprendi, foi o seguinte: a gente está caindo em dólar, é uma coisa, mas no Brasil pode subir, porque a taxa de câmbio do Brasil é imprevisível, você nunca sabe, depois que você nacionaliza, como é que ficam os preços em reais. É uma outra coisa clássica, mas que vale a pena a gente colocar. E outra também é que o barato que pode estar agora vai ser só por um pequeno tempo. Ninguém pode fazer um investimento imaginando que os preços de resina vão ser esse por longo tempo, porque com a parada de plantas mais obsoletas, entradas de plantas novas, você regula a oferta com a demanda e os preços tendem a se estabilizar. É isso, né, Zunheda? Que me parece que acontece na interferência do petróleo com os preços da matéria, com os preços da resina plástica, para não ser entrar com muito detalhe na cadeia, porque eu acho que cada um de nós aqui, o especialista é você, né? Nós somos homens ou comerciais, ou financeiros, ou administrativos. São especialistas no negócio. Vamos lá, a gente falou da parte... Mas deixa eu só ver. Mauri, você concorda com isso? É esse não, concordo. Acho que você pegou... Eu acho que na síntese é isso mesmo, né? Muito bem colocado aí. Agora, eu queria mudar um pouquinho. Nós falamos bastante agora de petróleo, de matriz energética, de nafta, de gás, né? Tá. Mas eu acho que tem um público que deve estar nos ouvindo, participando do nosso webinar, que transformadores de plástico são os nossos clientes, né? Que acho que tem uma grande preocupação. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Zunheda. O que você acha que vai acontecer com a indústria de transformação de plásticos aqui, de resinas termoplásticas no Brasil, esse ano de 2020, Zunheda? Qual é a sua leitura, qual é a sua visão? Porque acho que é uma preocupação de todos os nossos clientes com esse ambiente, né? Com esse cenário econômico. O que você poderia falar um pouquinho com a sua experiência, para até levar uma mensagem aos nossos clientes? Com certeza, a pergunta top aqui, viu, Zunheda? É a que está dando mais recorrente, é a mais recorrente. Esses transformadores, clientes da Piramidal, né, com certeza, a questão preço para eles é uma questão importante. Então, naquela fórmula que valia para o padeiro e valia para a petroquímica do grande investimento, onde lucro, né, é igual a preço menos custos, a gente viu toda a questão dos custos, né, para a questão do preço da resina, na questão do custo da resina. Na questão preço, como é que a gente tem que analisar, né? Como é que se dá a formação de preço no mundo petroquímico? Tá? Os grandes produtores que migram para as regiões onde o custo é menor, eles já têm uma rentabilidade maior do seu lucro, porque o seu custo é menor. Como é que eles precificam o preço das resinas deles para exportar para outras regiões, né? Como o do Brasil, da América Latina ou até da Ásia? A precificação deles se dá, né, a formação do preço se dá pelo produtor na região de maior custo. Então, isso é uma coisa muito importante, né? O preço se dá na região do produtor de maior custo. Então, quando um exportador dos Estados Unidos de polietilenos exporta polietilenos para o Brasil, ele não olha o preço do polietilenos lá do produtor de menor custo, ele olha o produtor da América Latina de maior custo, que no caso, até um tempo atrás, era o produtor de nafta, né? Então, é assim que se dá a formação de preço nas trocas de resinas pelo mundo, certo? Então, isso é uma coisa muito importante, né, para o transformador. Tu tem os tomadores de preço, esses tomadores são as empresas e são as regiões que são onde tem custo menor, e os formadores de preço são aquelas regiões onde o custo é maior. E aí, essas empresas e essas regiões
na fórmula lucro é igual a preço menos custo, a maior rentabilidade se dá lá onde eles estão fazendo investimento, que o custo é menor e o preço marginal dele de exportação é maior. E é isso que acaba acontecendo, né? Então, assim, ó, nesse cenário, né, é importante para esse transformador olhar, né, essa formação de preço nessa escada petróleo, nafta, gás natural e produto de resina, e essa formação de preço no mercado internacional, para entender para o seu negócio o que isso vai acontecer. Agora, agora, o que você me diz? Você que analisa o tempo todo, já fez estudos para várias entidades, quer dizer, como é que você vê o mercado de transformação no Brasil? Ele vai passar, logicamente, todos sabemos, por uma dificuldade muito longa. Você acha que tem segmentos que vão continuar firme? Fala um pouquinho disso para nós, Unheda. Perfeito. Eu acredito assim, ó, esses transformadores, né, eles vão ter que, e eu acho que esse webinar serve muito para isso, né? Foi feito para eles, né? Esse é o principal motivo, a gente passar a informação para o nosso cliente decidir com mais clareza o que ele tem que fazer. Né? Então, essa primeira parte, eles entenderem bem como é que se dá essa informação dos custos deles, né? E isso é uma coisa importante para se posicionar. E a outra em relação aos seus mercados. O que eu entendo assim, né, que vai acontecer em vários segmentos que nós analisamos, né? A forma de compra de quem voltar dessa pandemia vai ser outra, né? Vai mudar muito. Quem que vai querer, né, no primeiro momento, que eu acho que isso já é um impacto, inclusive, no negócio de vocês, né? E eu tenho certeza que isso já pode estar impactando. Quem que vai querer fazer uma grande compra, trocar de carro, né, no momento desse? Ou comprar uma tela plana de um eletroeletrônico caro, uma tela plana de 50 polegadas e 5G, gastando lá 5, 6 mil reais. Então, assim, ó, nesse mercado de eletroeletrônico, de bens duráveis, essa mudança vai ser uma coisa que vai permear por esse ano e o ano que vem. Né? Eu concordo, viu? Isso é uma coisa, que com certeza que vai acontecer. Qual é o seu ponto de vista disso, Maurício? Sem a dúvida, eu acredito que a questão dos bens duráveis, automóvel, refrigeração, equipamentos eletrônicos, televisores, é muito impactante, porque a economia tem um impacto grande na economia, são produtos com valores agregados elevados, e realmente, nessa hora de um problema econômico, ninguém vai pensar em trocar a sua geladeira, o seu automóvel, vai pensar em coisas mais do seu dia a dia, do seu consumo de bens duráveis, né? Não de bens de consumo, não de bens duráveis. Né? Wilson, eu percebi que já fomos pontuando e fechando aí o nosso bate-papo. Antes da gente se direcionar às perguntas aqui feitas pelo pessoal aqui no chat, você gostaria de fazer um wrap-up, fazer um resumo, para a gente ver quais foram os pontos mais importantes do nosso bate-papo aqui para o nosso espectador? Na verdade, você vê que há pouquinho tempo eu fiz isso, né? Que eu acho que o que fica de mensagem aqui para nós é que petróleo e resinas termoplásticas, lógico que tem aderência, mas não é na mesma proporção. Lembre que, nesse momento, uma queda de petróleo de 70% chegou como 17% na resina, e alguns transformadores sabem disso. Às vezes nem afeta o preço final do produto dele, às vezes sim, às vezes não. Quer dizer, quanto mais você vai se distanciando do petróleo, logicamente, você tem menos volatilidade desses derivados, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda, câmbio no Brasil é um negócio muito difícil de prever. O que parece ser um bom negócio hoje pode não ser amanhã, o que parece ser caro hoje fica barato amanhã, enfim. Tem que prestar muita atenção, tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que também ficou claro para mim, que eu não tinha essa percepção, que quem precifica a resina no mundo são os menos eficientes, né? Não são os mais eficientes, são os menos eficientes. Exatamente. Aí os mais eficientes só ganham mais dinheiro, mas eles não vendem mais barato. Então, é uma outra forma que eu achei interessante. Outra também é que o mundo, há muito pouco tempo atrás, só se falava em gás. Hoje se continua isso, quer dizer, eu acho que a matriz petróleo ela tende a
com os carros elétricos, com uma série de alternativas de energia limpa, você vai ter o preço do barril de petróleo que pode ser que a matriz nafta fique competitiva por um bom tempo, que pode colocar a América Latina e Brasil em um radar novamente de grandes investimentos. Isso também me parece como uma oportunidade. E eu acho que foi isso que eu entendi aqui até agora, que veio como os grandes aprendizados. Né, Maurício? Você tem alguma consideração mais aí que você lembra? Eu sim, claro. Infelizmente, não é um indicador positivo, mas nós vamos ter, infelizmente, uma recuperação muito lenta da economia, né, que o Zunheda acabou de colocar. Quer dizer, isso para nós, nosso mercado, nossos clientes, nós vamos ter que saber se reinventar, na verdade, nesse novo ambiente. E a gente sabe que vai ser um processo lento de recuperação da nossa economia e, eventualmente, a retomada de alguns negócios, né? Mas eu acredito demais, a gente não pode deixar de acreditar na capacidade do empresário brasileiro, do industrial brasileiro, que ele é um guerreiro, já conviveu nesses vários anos com muitas crises. Eu não tenho dúvida que vai saber se reinventar e construir novamente o crescimento do seu negócio. Eu chamaria isso do novo normal. Tá certo. Isso é uma prática hoje, né? É verdade. Perfeito. Olha, Samuel, é com você. Muito obrigado. Aprendi bastante aqui também. Gostaríamos de agradecer enormemente a esse estudo preparado exclusivamente para Piramidal pelo João Luiz Zunheda, da Maxiquim Chemical and Business Intelligence. Muito obrigado, Zunheda. Eu que agradeço, né? Foi muito bom, né? Poderia ficar mais tempo aqui debatendo, eu acho que... Mas espera um pouquinho. Aliás, a gente vai continuar. Não, eu estou agradecendo a calma. Aliás, o pessoal ia ficar chateado comigo se não fosse o nosso chat. Eu estou agradecendo a apresentação do Zunheda, que preparou esse conteúdo antes da gente ir para o chat. Aliás, é o momento agora da gente falar dessas perguntas que foram selecionadas aqui, e para que elas tenham bastante dinamismo, a gente foi no foco principal, nas mais recorrentes, ok, pessoal? A gente vai começar com as nossas perguntas aqui. Mais uma vez, obrigado aí pela apresentação, Zunheda. E a gente vai para as perguntas aqui do nosso chat, tá bom? Temos que começar, então? Vamos lá. A mais aqui, e que impacta, é essa questão então, quais seriam os países formadores de preço no mercado internacional para PE, PP, PS, PET e resinas de engenharia, Zunheda? Ok. O que eu falei até agora, né, que já descreve um pouco essa pergunta, né? Polietilenos é gás natural, tá? Por causa do etano, tá? Aonde que tem etano competitivo é nos Estados Unidos e é no Oriente Médio. O Oriente Médio atende a China e os Estados Unidos atende a Europa, atende a América Latina. Tá? Então, assim, muito dessas empresas americanas que estão produzindo lá colocam um produto aqui e na Europa. Tá? E também na China, né? Não, e na China, logicamente. E muitas delas estão até na China, né? Porque é um grande mercado. Né? Polipropileno fica um pouco separado entre Brasil e Ásia, né? Brasil, Estados Unidos, Ásia e Europa. Né? Estirênicos, como o grande mercado do mundo, né? Poliestireno e alguns outros estirênicos, é na Ásia, né? Muito em função de eletroeletrônicos, muito da produção estar lá. Né? Esse é um mercado, mesmo às vezes não tendo custos competitivos, eles estão na Índia, estão na China. Né? E os plásticos de engenharia, que têm uma mobilidade, né, do preço bem menor que todas essas outras poliolefinas que a gente fez, eles são ao redor do mundo. Né? Ou seja, estão muito na Europa, né, mesmo tendo um custo de produção mais caro. Mas o que eu queria só dizer para vocês, né, dentro dessa parte de preços relativos, né? A oportunidade do Brasil por ter um mercado importante e por ter mudado esse viés econômico de valorização do dólar, ou seja, a desvalorização do real em relação ao dólar,
e o juro baixo, que pode dar uma competitividade relativa para o Brasil muito importante. Ainda mais se nós tivermos uma matéria-prima competitiva aqui através do etano do pré-sal e através da nafta. Então, sim, senhores, a gente tem uma oportunidade, desde lá do transformador do plástico até a petroquímica, para voltar a produzir no Brasil. Tomara que o Brasil não perca essa oportunidade. O Brasil, assim, o Brasil adora perder boas oportunidades. Nós já perdemos boas oportunidades em várias épocas no Brasil. Tomara que infelizmente, tomara que a gente não perca agora. Porque assim, ó, a China construiu sua economia com o yuan desvalorizado e com custo baixo para levar a indústria para lá. Os Estados Unidos levou a sua indústria de petroquímica de volta para lá com matéria-prima competitiva. Que a gente pode ter essa matéria-prima competitiva agora no pré-sal e pode ter essa valorização do Esperamos fortemente que o Brasil saia na frente aí, com certeza, né, Wilson? E mais, né? Quer dizer, quando você tem esses investimentos entrando realmente, novamente, voltando para o Brasil, você entusiasma toda a cadeia de transformação, né? Isso prova que todos estão acreditando no país, que você vai ter prosperidade, tem um conjunto de pessoas que está acreditando novamente. Mas eu sou um otimista por essência, eu quero acreditar que nós não estamos em tempos fáceis, mas nós vamos continuar acreditando nisso tudo, né? Senão a gente não estaria aqui, né? É verdade. Ok. Samuel, tem mais pergunta aí? Temos. Aliás, eu vou até me desculpar com o pessoal. A gente teve centenas aqui de perguntas e a gente vai precisar priorizar até por uma questão de dinamismo e tempo, mas esse bate-papo aí continua, tá bom? Vamos lá, Zunheda, essa é para você também. Essa aí, eu até brinco que essa questão aqui é o X da questão e vocês vão entender por quê. O petróleo com o petróleo tão baixo, ele quer saber se compromete a competitividade do xisto, Zunheda. E aí? Compromete, com certeza compromete. Tem duas coisas que comprometem os produtores americanos de gás. Tá? O que aconteceu nos Estados Unidos? Antes da pandemia, no final de 2019, início de 2020, a economia americana vinha crescendo há 10 anos. E é como um cassino. Quando tu começa a ganhar, tu acha que nunca vai parar de ganhar. E eles estavam extremamente alavancados. A economia americana estava extremamente alavancada. Os produtores de xisto, de gás natural, achavam que essa onda nunca ia acabar e todo mundo botando dinheiro para produzir e cada vez o gás natural cada vez mais barato. Os bancos financiadores dessas empresas já estavam preocupados no final do ano passado e já não estavam mais emprestando dinheiro para essas empresas. E esse pessoal, essas empresas americanas de xisto, precisavam de um petróleo a $50 para se manter competitiva, para ganhar algum dinheiro. Não muito, algum dinheiro. Imagina. Aí, de uma hora para outra, naquela crise, como o Wilson falou, né, da Arábia Saudita e Rússia, né, o petróleo foi a $30. Então, assim, muita empresa americana de gás natural que produz petróleo já não estava conseguindo se remunerar. Aí o petróleo cai para $5, pessoal. Do alavancado, um petróleo a $5, não tem como sobreviver. Não tem. Então, assim, ó. Ficou bem claro agora. Então, assim, o que vai acabar acontecendo, assim, e como eu posso dizer para vocês, essa crise, nós vamos ter vencedores e vamos ter perdedores. A gente vai ter que estar bem posicionado e um debate, um webinar desse é para isso, para conhecer bem o que está acontecendo no mundo. Para quê? Para estar no lado dos vencedores. E lá nos Estados Unidos, essas empresas de xisto vai ter muito perdedor. E o que vai acabar acontecendo? As empresas que são as grandes produtoras de petróleo do mundo e de gás natural do mundo, aí essas grandes petróleos têm caixa, têm reservas, né, para aguentar a situação e vai acabar tendo uma consolidação dessas empresas, muitas delas quebrando. Ok, agora, vamos lá então. Essa aqui é para você. Quer comentar alguma coisa, Wilson? Eu quero sim, eu quero fazer uma consideração, que é uma reflexão que agora a gente acaba ouvindo aqui, né, sobre oportunidades, sobre uma série de coisas que estão acontecendo. Eu acho que essa pandemia, ela trouxe uma
uma reflexão sobre o excesso de globalização que o país ou que o mundo foi, fazendo com que vários itens que eram produzidos no Brasil foram deslocados para a China e para a Ásia. E hoje, eu acho que se a gente, espero, né, que com a reflexão de que ficar dependente de um único país, esse único país cria um problema maior, quer dizer, a gente não tem máscara porque a gente deixou a China produzir. Quer dizer, o Brasil tem que se preparar e tem que ter um pensamento de voltar a produzir vários itens que foram para fora, não só pensando no preço, pensando na estratégia de médio e longo prazo, que é ter um país e mercados mais independentes, né? Você precisa de respirador, hoje só a China que faz. Quer dizer, tem que ter uma... Acho que isso vai despertar um pensamento global de inverter ou diminuir esse nível de globalização e produção específica só onde tem melhor custo. Então, eu acho que é uma reflexão que todos nós temos que fazer, fazendo com que os países não deixem as suas indústrias para lá só por causa de preço. Porque numa hora dessa a gente vê o quanto é importante, quanto mais autonomia você tiver, mais capacidade de salvar vidas você tem. Então, é uma reflexão, acho que, para os nossos clientes, nossos transformadores, eu acho que são oportunidades. A gente tem que comprar produto nacional, feito aqui, né? É isso aí. Muito obrigado, Wilson. Obrigado mesmo. Ó, essa outra participação aqui, ó, a gente tem que ser bem dinâmico. Vai para o Amaury. Posso ir lá, Amaury? Lá vai. Vamos lá. Nesse momento, vocês conseguem identificar quais mercados tiveram quedas expressivas e quais mercados continuam em alta? Nós falamos um pouco aqui, né, durante o nosso webinar. Os mercados mais impactados, infelizmente, foram os mercados de bens duráveis, né? Acabamos de falar sobre o setor automobilístico, os sistemistas que produzem as peças para o setor automotivo, refrigeração, equipamentos eletrônicos, áudio, vídeo, TVs, né? Outros segmentos, como construção civil, também foi muito impactado. O nosso varejo de shopping centers, fechados há dias, aí, 2, 4 semanas. Quer dizer, estamos aí gerando até uma falta de movimentação, um desemprego. O setor de restaurantes, né? Setor de viagens. Nossa, viagem hoje, a indústria da aviação no Brasil, uma situação muito complexa, né? Serviços, de uma maneira geral. Isso acho que foram os setores mais impactados nesse momento de pandemia, nessa recessão econômica. Agora, como nós falamos em oportunidades, né? Tivemos mercados aqui hoje que estão bastante ativos, com uma demanda ainda importante, que é o mercado de bens de necessidade, como embalagens para alimentos, né? Produtos de higiene e saúde, o caso do álcool gel, né? Embalagem para álcool gel, os descartáveis, que até algum tempo, poucos dias atrás, está sendo perseguido no mundo inteiro como um vilão dos mares, né? E hoje ele está sendo extremamente reutilizado, porque é extremamente importante, até pela questão da higiene em manipular alimentos, com o fechamento de restaurantes. Hoje, esses produtos descartáveis estão sendo utilizados nos deliveries para abastecer as residências, as famílias, né? Produtos de EPI, de segurança, e também médicos hospitalares. Acho que esses são segmentos que têm ainda que mantém uma demanda importante no país, né? Acho que seria isso, Samuel. Ok, muito obrigado, Amaury. Olha aqui, tem mais uma que diz o seguinte: se não me engano, vocês já completam 35 anos de existência esse ano. Sim, vocês já passaram por alguma turbulência parecida na história de vocês? Como estão se adequando a esse momento? Wilson. Bom, nós passamos por diversas, né? Mas, Wilson, vamos lá. Acho que... Imagina. Bom, acho que nós devemos ter vários aqui, empresários, amigos aqui no nosso webinar, e o que eu vou falar não é nenhuma novidade. Você pegar uma empresa, olha, de 35, de 30, de 20, de 10, todos passaram por diversas situações no Brasil. Então, eu diria para você que nós já passamos por das mais diversas. Até acordar sem ter dinheiro na conta, na década de 80, com o Plano Collor, as mais diversas situações, mas essa é única. Você está falando de uma crise mundial, não é uma crise nem de setor e nem tampouco
do Brasil, né? Então, onde o mundo desacelerou fortemente, muito rapidamente. Também acho que isso fez com que todo mundo foi pego de surpresa, porque foi um exemplo que o Zunheda usou, quer dizer, caiu um meteoro, ninguém estava mapeando aquele meteoro cair daquela velocidade, daquele jeito, né? Então, realmente causou um estrago muito grande. O que a Piramidal fez, né? Nós rapidamente pegamos o nosso escritório da Vila Olímpia, onde é o nosso quartel-general lá, e colocamos todos em home office, aproximadamente 50 pessoas. Em uma semana, todos estavam trabalhando em casa, sem perder qualidade, porque a gente vem continuamente investindo em tecnologia, conectividade, controle à distância, e foi muito simples para nós criar o trabalho à distância. Então, escorreu muito bem. Nossos centros de distribuição não tem jeito, nós temos 10 centros de distribuição espalhados no Brasil, do Nordeste ao Sul do país. Esses estão operando, a gente se coloca como fornecedor essencial na cadeia. Se a gente não entregar PET, vai ter dificuldade para ter álcool gel. Se a gente não entregar policarbonato para fazer respirador, vai ter dificuldade para fazer respirador. Se a gente não entregar para fazer máscaras, enfim. A gente hoje colocou parte da equipe em férias, a outra metade está trabalhando, nossos centros de distribuição. Quando voltar, nós vamos colocar outra metade de férias e a que estava de férias volta. Se não melhorar, nós vamos colocar em suspensão de contrato de trabalho. A última coisa que a gente quer fazer é demitir pessoas. A gente quer contribuir para a retomada do Brasil. E a demissão é o último passo. Se for necessário, nós vamos fazer, porque não tem como ter pessoas acima da sua necessidade. Mas nós vamos trabalhar o máximo para que a gente consiga contribuir de forma consistente, não só com fornecimento de matéria-prima, mas com condições de apoiar a retomada do Brasil e mantendo o máximo possível de pessoas empregadas. Agora, essa foi a pior de todas. E olha que ela não sei nem que fase que ela está. Se ela está no começo, se ela está no meio. Sem No precedentes, fim, eu sei que não está. né, Então, já com esse tamanho que ela tem, já é a pior. Eu espero que a gente consiga ter uma visão de quando isso acaba pela frente. Você não acha, Mauri? Nós estamos juntos nesses 35 anos. Você tinha cabelo pretinho e eu tinha todos os cabelos aqui na frente. Então, você vê que faz tempo isso. Mas ainda estou conseguindo manter o cabelo. Isso é o mais importante. Mas isso é bullying, hein? Isso é bullying. É verdade, é verdade. Não, mas eu acho que você é uma crise que nós, como experiência na área de 35 anos, gerenciando, né, empresariando um negócio, realmente nós nunca tivemos um ambiente, uma experiência dessa, e a gente espera que isso passe rapidamente. Mas do que eu falei um pouco atrás, todo esse quadro que nós fizemos com a nossa equipe foi primeiro na preservação da saúde das nossas equipes, né, em colocar todo mundo em home office. Isso só foi possível graças à tecnologia que a Piramidal tem, investimentos em comunicação, em ferramentas de gestão, que foi possível fazer com que a gente conseguisse manter nossa empresa rodando de uma forma, claro que não normal, no novo normal. Nós estamos, na verdade, nesse momento, vou usar uma frase de um grande colaborador nosso, um grande parceiro. Nós estamos extraindo o máximo do mínimo. Do mínimo que tem, né? É isso aí. Do mínimo que tem. Então, é isso. Eu acho que seria agradecer a todos aí por esse webinar, essa experiência. Né? Obrigado aí, o Zunheda. Obrigado, Wilson. Pois é, viu? É muito grato, obrigado pelas palavras, gostei da tese do novo normal. Muito obrigado, Mauri. João Luiz Zunheda, muito obrigado pela presença. Foi um carinho muito grande da sua parte nos conceder aí essa sua palestra também. E eu gostaria em especial só novamente agradecer a todos. Agradecer, isso foi ousado, em menos de uma semana a gente decidiu fazer esse webinar e colocar ele no ar. A nossa equipe impecável, topou, cada um num canto. Teve dia que a gente achou que a gente ia dar maior vexame, que não ia dar nada certo, mas olha, gostei de estar com vocês, espero que vocês tenham gostado e vamos ver se a gente cria mais oportunidades de compartilhar informações. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. E agradecer também o pessoal, né? A gente tem aqui já centenas de pessoas, né, nos acompanhando. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Tudo de bom, hein? Fiquem com Deus. Um forte abraço e até mais. Parabéns, Samuel. Obrigado, pessoal. Até logo. Valeu, gente. Obrigado.
Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.